Outra pessoa me pediu para repetir aqui no ar, ouvinte da rádio, a parte do Paulo de Tarso onde ele fala de saída do corpo. Tem várias, eu vou pegar uma muito conhecida, que é a segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 2 a 4. Eu não estou com a Bíblia aqui na mão, mas eu lembro de sair de cor, de cabeça. E outra coisa, eu tenho em casa uma Bíblia grande, popular, bem grande, uma Bíblia com tradução feita por protestantes, uma outra Bíblia com tradução feita por católicos e uma outra Bíblia feita por historiadores neutros. E aí eu abro nas mesmas partes e comparo, porque vocês sabem que ocorreram muitas distorções na tradução da Bíblia do original, e muitas traduções hoje são mais coisas distorcidas por religiosos do que propriamente um ensinamento muito bonito ali. Principalmente os 4 evangelhos que contam os feitos e os ensinamentos de Jesus. Então, na segunda carta aos Coríntios, Paulo de Tarso diz assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos atrás, e ele põe entre parênteses, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu e ouviu coisas inenarráveis no paraíso. E aí ele põe de novo entre parênteses, se no corpo ou fora do corpo, só Deus é que sabe. Então isso está Coríntios 2, capítulo 12, versículo 2 a 5. Pode pegar lá sua Bíblia e conferir. E a expressão fora do corpo está entre parênteses 2 vezes. E quando ele fala o homem foi arrebatado ao terceiro céu, primeiro céu é o plano físico, segundo céu, plano astral, terceiro céu, plano celestial. E lembra qual era o histórico do Paulo de Tarso. Era um doutor da lei, perseguidor de cristãos. Ele nasceu na ilha de Tarso, que fica na Grécia, e quando ele nasceu, que é século I depois de Cristo, ele nasce na ilha de Tarso, na Grécia, filho de imigrantes judeus, sob domínio do Império Romano. Então fervilhavam na mente do Paulo 3 culturas, a dos judeus, dos gregos e dos romanos. E ele cresce, então, lendo e estudando muito, ele era um gênio, tinha muita bagagem cultural, e quando ele falava, convencia todo mundo, se tornou doutor da lei, um agente ali do Império Romano perseguindo cristãos, até que na entrada da estrada de Damasco, ele cai de joelhos e fica cego. Quando ele volta a si, ele fica 3 dias cego. Um ancião, usando saliva, passando nas pálpebras dele, consegue curá-lo. E aí, quando ele volta a si, ele cunha aquela frase famosa: caíram as escamas dos meus olhos, e agora eu vejo. Ele não estava falando da cegueira física, ele estava falando da cegueira consciencial. A ignorância dele desabou diante de uma nova luz, porque na hora que ele estava caído, desmaiado, ele diz que escuta ou vê, não está bem claro isso, que ele percebe Jesus dizendo: Saulo, Saulo, por que tu persegue a mim e aos meus? E aí ele toma um susto quando ele volta assim, impactado pela sensação de perceber Jesus. Ele dá uma reciclagem reencarnatória, uma guinada, e se torna o maior pregador dos ideais cristãos. E aí se desconfia que esse trecho que está em Coríntios 2, capítulo 12, versículo 2 a 5, quando ele fala, conheço um homem em Cristo, ou seja, um homem que era cristão, e não tinham muitos naquela época, e sendo que parte deles vivia nas catacumbas com medo de serem presos pelos agentes do Império Romano. Quando ele fala, conheço um homem que era cristão, não havia muitos cristãos na época dele, e quando ele diz, há 14 anos atrás, presume que fosse ele mesmo antes, caído na estrada de Damasco, quando ele percebe Jesus. Então é só pegar lá, Coríntios 2, capítulo 12, versículo 2 a 4. Não acredita no que eu estou falando, não. Por favor, pega a sua Bíblia, confere e usa a sua inteligência e discernimento para poder discernir o que o Paulo está dizendo ali. Você gostou desse corte? Então clica aqui embaixo, olha na descrição, se você quiser assistir o vídeo inteiro, que está muito legal.